endla yini leswaku va hi kota ku va hi hlula timhaka hinkwato leti hi hlanganaka na tona siku rin'wana na rin'wana. E esta palavra que eu trago aqui hoje, A rito leri tisaka rona namuntlha trago essa história de Davi para a gente comparar esta situação que Davi viveu e daquilo que nós estamos a viver. i xidya lexi tisaka leswaku va hi kota ku ya fananisa leswi Davhida a nga hundza ka swona na leswi hina hi fambaka ka swona. Amém? Amém. Se formos a ver, A loko hi karhi hi langutisa Davi Davhida e Golias, na Goliyati, os filisteus e os israelitas, a vafilisteu na vaisraeli naquela época, enkarhini lowuya eles tinham uma luta. vona a va ri na nyimpi, Eles tinham uma luta por fazer. a va ri na nyimpi lava fanele ku va nghena ka yona. E nessa luta aí precisava-se de um homem deste lado de Israel, um homem do lado dos filisteus. Eka nyimpi laha ku laveka wun'we wa tiko ra Israyeli na wun'we wa tiko ra vafilista. E do lado dos filisteus, Eka vafilista eles tinham um soldado. vona va ri na E musontshwa, esse soldado era Golias. a musontshwa loyi a thyiwa Goliyati, E esse soldado aí era Golias. musontshwa loyi a thyiwa Se Goliyati. formos a querer comparar esta situação nos dias atuais, A loko hi lava ku va hi fananisa a mhaka leyi ka masiku ya nós namuntlha, podemos comparar com uma luta de boxe. hi nga swi fananisa na nyimpi leya swibakela. Então, essa luta de boxe, quando quer se fazer uma luta de boxe, apresenta-se os candidatos de ambas partes. A nyimpi ya swibakela loko ku lava ku lwiwa va komba hi komba vanhu lava lavaka ku lwa hi ku hambanahambana hi matlhelo ya vona. Aí vem aquele Golias deste lado e Davi desse lado. Va ma koloka Goliyati de outro lado e Davi de outro lado. Ok. Logo lá no boxe, apresentam a ficha técnica. Quando querem lutar o boxe, vai komba a lista lá, vanhu va kona kumbe ficha técnica lá kona. Vamos apresentar a ficha técnica, por exemplo, lá Golias. Vai komba a ficha técnica lá na Goliyati. Golias é um homem alto, Goliyati i wanuna wa ku leha wa é um homem xikomile, forte. a na matimba ngopfu swinene. E ele trajava numa veste em que pesava quase 50 quilos. Yena a dyoka swiambalo leswi a swi E pesa a 50 espada kilo. que ele trazia A mfumo kumbe era uma xipada lexi a nga na espada que xona, pesava mais ou menos 30 quilos. hi ku tika ka xona swi kolomeka ka ma 30 Toda a kilo. veste que Golias A trazia, mpahla hinkwayo leyi a nga com na seu yona peso, swin'we na makilo era ya mais ou yena menos 200 quilos. a fika kolomeka ka 200 wa makilo. Se Davi, Davhida qual é a sua ficha técnica? hi yihi mhaka ye kumbe xiyimo xa yena, Era um pastor de ovelha, a ri mulusi wa tinyimpfu, era um pastor de ovelha. a ri mulusi wa tinyimpfu. Ana essas balacazas Ele trazia consigo o seu lance, e também tinha umas pedrinhas aí. naswona a ri na swirigwarigwani leswi a nga copacopa hi swona. Se formos para apostar, aí tá apostar a cama, só que mano, eu tô ganhando com a Nimpili, com a luta ali. Amém. Se formos a apostar diante dessa ficha técnica, A vamos loko hi la apostar ku em quem? poncha, a loko hi la ku poncha hi ku languta vanhu lava a hi ta yima na mani ke. Amém. Amen. Amém. Amém. Da comunicação, falar com as pessoas. Não pode chava ku vulavula na vanhu. Se formos a ver Golias, A loko hi langutisa kahle Goliyati, naquela época ali, os filisteus estavam deste lado, os israelitas deste lado. eka nkarhi lowu ya Golias vafilista va ri karhi ve le vanhu, van'wana va karhi ve le Golias vanhu. desceu, Golias disse que desceu. preciso de um homem para lutar comigo aí. A ku ni lava munhu se ka Israyele leswaku a ta lwa E na esse mina. homem, se for a vencer, A wanuna loyi loko a ni meu povo, hlula, os filisteus vão servir os a israelitas. ntshungu wa mina vafilista va ta n'wi tirhela n'wina va E se o Israyele. vosso povo vencer, o meu povo também vai servir a vocês. A loko Amém. ntshungu wa mina wu n'wi hlula na n'wina mi ta tirhela yini. Amém. 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 E o que Golias fez? Hi xilo lexi Goliyati a nga endla xona. Golias amedrontou aquela população, o povo israelitas, com as palavras que eles traziam. Goliyati a va ri karhi va fikela hi marito lawa nga ta na wona. Porque ele não tinha medo de falar diante do povo, não tinha medo de falar com aquela gente. Hikuva yena a nga chavi ku vulavula phakathi ka ntshungu. Te chamam para uma entrevista de emprego. Va ku vitana leswaku u ta endla entrevista ya Achamos que ntirho. sambulou mago com A remela. primeira coisa é você tremer. A primeira coisa que você faz é tremer, A não xa é ku de sungula conseguir. o rhurhumela ku Mas ninge Deus está a swi koti. dizer hoje que nós devemos vencer o medo da comunicação. Kambe Xikwembu wa vulavula Então, na aquilo leswaku que hi fanele hi fez hlula. Golias, porque amedrontou aquela população, dizendo que
Davi Preciso de um homem. Preciso de um homem para que possa lutar comigo. Amém. Amém. E a outra coisa que devemos observar, e nós não devemos ter medo de aparência. Não pode nem chava que te convequisa. Nós não podemos ter medo de aparência. O chava que te humelelisa. Se formos a ver, Logo, Golias era um homem alto. Logo chuva Golias já Ele acha ele está com peso em quatro. era um homem forte. Com aquelas vestes. Na que passa tá aí, né, Então, o tia? povo israelita teve medo daquele. O meu cara um chava Golias. Teve medo de Golias O por chave causa Golias. da sua aparência. E qual é o gato te humelelisa Muitas das cair? vezes eu sei que macoeiro xixi, anganifuna ti magatamini. Me cara irmã na história só o irmão Xixi pode me ajudar na minha Um certo situação. irmão pode me ajudar numa determinada situação. Mas agora o cara pode nem pôr na sua cara. Mas só que aquele irmão foi abençoado de vestir bem. Também me acordo lá, cadê que isso vai E embora você, caixa? por ele vestir bem, você pode ter medo de aproximar e pedir Isso vai ajuda. né embora caixa, eu não Mas ganho você tem a certeza que pode te ajudar. Para o WhatsApp, parece que pode akufuna. Amém. 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 Então nós devemos vencer este medo de comunicação. Ele fala que vai estula kuchava loka kuvula. E outra coisa também, Achumushimanyani lá. outra coisa também Achumushimanyani lá. é que nós não devemos ter medo de desafio. Não pode né chava kudesafiara. Nós não podemos ter medo de desafio. Não pode chava kudesafiara. Golias fez um desafio. Golias chava ali cara ainda Se desafio. formos a continuar a ler aqui na Bíblia, Logo ia mais coisa de Johnson nos na seus cabeça dele. capítulos 10 e 16, É capítulo 10, 16. durante 40 dias, Golias chegava naquele povo ali. Você fica 40 masiku Golias já fica na Agora tsungula. preciso de um homem. Akunleva O wanuna. israelista não apresentava nenhum candidato. Mas Israel não Todo mundo mundo temia. Golias chava. sempre dizia, será que não tem um homem aí? Golias diablo comigo? akuna munhu lesikatala na mina ke. Golias não tem homem aí para lutarem comigo. Israelita akuna munhu Isso durante 40 dias. Leso sumeleli ndzeni ka 40 masiku. Amém. Tá. Amém. Amém. Então nós não podemos ter, Ina não pode vani ku nós não podemos ter o medo de desafios. não pode vani kuchava Acho kudesafiara. manhã, Uma devemos outra coisa. observar para a gente conseguir vencer as Lexi dificuldades mana da kwashila vida. kutisa kwa ikona kuchula timhaka ta Que nós utomi. vamos ter capacidade de vencer o poder de comunicação, Ele era o poder de como a aparência e o poder de Ina le kwa matimba ya kuhlula kuvulavula ikota kwa idzafiara swin'wanyana. Davi. Davida Durante os 40 dias que negociava só uma pessoa para lutar com Golias, ndzeni ka 40 masiku la kulava munhu wakatalwa na vamos Goliath. já ver, a ler na Bíblia, vamos ver que Davi era um menino de mais ou menos 16, 17 Alo anos. mi dyondza ka Bibele kuma swa ku Davida a ri kolomela ka ma 16, 17 wa malembe. Era um menino de mais ou menos 16, 17 anos. Ele levava comida para os irmãos. A ni muntshwa wa No campo 16, de 17 wa malembe batalha. a teka swakudya a nyiketa vamakwavo se ni ya ku Ele luseni. levava aquela refeição. Quando chegava lá, ele percebeu que aqui alguma coisa está a acontecer de anormal. Loko a fikise ni a tsumbile leswaku ku ni nchumu xi Alguma humelela swo ka coisa xi está a tshamisekanga laha. acontecer aqui Ku na de nchumu xi endlekaka anormal. swo ka xi tshamisekanga laha. Então, o que isso me diz à mente? Swi vulavula yini leswo ka mina? Davi conseguiu ver o que os demais ali não conseguiam ver. Davida a koti ku vona leswi vanyinga va nga swi koti ku swi Davi vona. conseguiu ver coisas que ninguém conseguia ver naquele Davida a koti ku vona leswaku vavanyinga va nga koti ku swi vona. Mas por que isso aconteceu? A yini leswi Porque humelerile? Davi tinha um discernimento espiritual. Hikuva Davide a na Davi discernimento tinha moya. discernimento espiritual. Davide a swi kota ku xiyaxiya Não emoyeni. adianta ter o poder de comunicação, conseguir vencer desafio e não ter medo de desafio. Se não tiver discernimento espiritual, você ainda não fez nada. A swi pfuni nchumu ku va u kota ku vulavula u kota ku desafiara swilo loko u nga swi xiyaxiyi mimoya a wu pfuni nchumu. Se não tiver poder de discernimento, Loko u nga ri na matimba ya ku xiyaxiya você não vai conseguir ver
a dimensão do seu problema. a wu nga ta swi kota ku vona ntsengo wa timhaka ta Você não vai wena conseguir ver a dimensão do seu a wu nga problema. swi koti ku vona ntsengo wa timhaka ta wena Amém. Amém. Porque quem tem discernimento espiritual consegue ver aquilo que está atrás, aquilo que ninguém consegue ver. hikuva loyi a kota ku xiyaxiya a kota ku vona leswaku mun'wana a nga swi koti ku swi Quem tem vona discernimento espiritual consegue ver tudo aquilo que uma outra pessoa não loyi a kota ku consegue ver. xiyaxiya moyena a kota ku vona hinkwaswo leswi van'wana va kalaka va nga swi voniki Amém. O que nós devemos fazer para vencer a vida, os desafios? hi nga endla yini ku va hi kota ku ya O hlula que nós devemos fazer para vencer esses desafios? hi nga endla yini ku va hi kota ku ya hlula mindzingo leyi Amém. E quando Davi se apercebeu dessa situação, loko davhida a va ri karhi a twisisa xihitana lexi só nos vai continuar a ler a Bíblia. a le ku ya mahlweni hi dyondza ka bibele Ele diz que quem é esse incircunciso? a vuli leswaku va i mani munhu Quem loyi é esse i incircunciso mani munhu loyi que está a atormentar o povo de Deus? loyi a xanisaka Que ntshungu está wa a xikwembu atormentar o povo de loyi a Deus? xanisaka ntshungu wa xikwembu Por que disse que quem é esse incircunciso? a yini davhida a vule ku wa i mani munhu loyi Antigamente, khale o povo de Deus, eles tinham uma comunhão por causa da circuncisão. a ntshungu wa xikwembu a wu ri na nhlangano hikwalaho Se ka ntsengo wa ka alguém tivesse mintsungu feito circuncisão, esse tinha comunhão com Deus. twisa leswaku va goliyati loko a tsemi nsuku wa yena a ta va na nhlangano na Tinha xikwembu comunhão com Deus. a ta va na nhlangano na xikwembu Então, hi yona mhaka então Davi disse, quem é esse incircunciso que está a atormentar o meu davhida a povo? vule leswaku i mani munhu Diz loyi a essas nga tsema na palavras, nsuku ele a está a xanisaka nsuku wa dizer, mina quem é essa pessoa que não tem comunhão com Deus que está a atormentar o meu hi povo? mati man'wana a vula ku i mani loyi a ka nga na nhlangano na Eu xikwembu a tenho xanisaka nsuku wa comunhão mina com Deus. hikuva mina ni na E se eu nhlangano tenho na comunhão xikwembu com Deus, loko mina ni e se famba eu na tenho comunhão xikwembu com Deus, loko mina eu ni famba na tenho poder para xikwembu vencer ni na essa matimba guerra. ku va ni E se hlula eu tenho ni comunhão com Deus, loko mi eu famba posso na vencer xikwembu esta luta. ni nga E swi se eu kota tenho ku comunhão com loko Deus, ni famba na nada vai xikwembu me derrotar. Oh, Jesus. Amém. Amen. E se eu tenho comunhão com o nosso Deus, loko mina ni famba na xikwembu xa mina nada vai me atormentar. a E ku na nchumu xi nga ta nada. ni xanisa Amém. Amém. É por isso que Davi perguntou, quem é esse hi incircunciso? yona mhaka davhida ngo i mani munhu loyi a ka nga Quem tsemiwa é na esse nsuku i incircunciso mani munhu loyeyo que está a atormentar o povo de a Deus? xanisaka ntshungu wa xikwembu Amado, varhandziwa você deve saber, wena u fanele ku va u swi tiva você tem pacto com Deus. leswaku va wena u na Você ntwanano na tem poder, xikwembu você tem aliança com Deus. wena u na Você ntwanano tem na pacto xikwembu com Deus, você tem aliança com u na Deus. ntwanano wa u Você karhi na tem pacto e xikwembu aliança com Deus, nada pode te a loko u na atormentar. ntwanano na xikwembu a ku na nchumu xi Nada nga ta pode te xanisa fazer a desanimar. ku na nchumu xi nga ta Nada kota ku pode, tlhela ndzhaku nada pode te a ku ameaçar. na nchumu xi nga ta ku Porque xanisa você tem pacto com Deus. hikuva wena u na ntwanano na xikwembu Aleluia! Aleluia! Essa luta que você tem, a nyimpi leyi wena u hundzaka ka yona essa luta que você tem, a nyimpi leyi u essa hlanganaka na batalha yona que você tem, a nyimpi leyi u hlanganaka na yona entrega ele nas mãos de Deus. nyiketa yona emanhleni ya xikwembu Você precisa ter discernimento para poder entender essas wena u coisas. fanele ku u na ku xiyaxiya u ta kota ku twisisa tinyimpi leti Você precisa swa laveka ter discernimento para entender essas a ku coisas. va u ri na ku xiyaxiya u ta kota ku twisisa tinyimpi leti Outra coisa que nós devemos fazer, a xin'we xin'wana lexi ni que eu fanele ku endla consegui xona ver aqui nesta igreja hoje, lexi ni nga twisisa ku xi vona namuntlha ka kereke você, leyi diante de uma situação, você deve dar o melhor de ti. leswaku va wena exikarhi ka mhaka wo karhi u fanele ku va u Você deve nyikela vunene fazer bya o wena melhor, dar o melhor de ti. u nyikela vunene bya Dar o wena melhor de ti. u nyikela vunene bya wena Amém. Amém. Se for para dizer, vamos louvar a Deus, a louve a loko va Deus. nga hi dzunisi xikwembu dzunisa xikwembu E Deus deu muitos talentos a cada um de nós. xikwembu a nyikeli tinyiko ta tinyingi eka Deus hina deu hinkwenu talento diferenciado a cada um. xikwembu a nyikeli Então, tinyiko ku você hambanahambana está eka diante un'wana de na uma un'wana situação. Ué. Use esse talento que você tem. wena u ri endzeni ka mhaka wo karhi tirhisa nyiko yo leyi u nga nayo Use esse talento que Deus te deu para conseguir ultrapassar esta tirhisa dificuldade. nyiko yo leyi ku va u kota ku hlula a timhaka leto Formos a ver Davi. Loko hi Era languta um menino de Davi 17 anos. a ri wanuna wa Homem de 17 Balacata. ele só tinha Tem umas ulas pedrinhas na aí. swirigwarigwani ko leha Ele
era o melhor que ele tinha. ali leswi yena a nga ri na Ele era swona o melhor que ele tinha. ali Sofia a nga Mas ri na ele swona tinha um espírito de Deus kambe yena a ri na moya wa acompanhado por ele Xikwembu na decisão que ele tomava. loko a A miehleketo cada eka passo ku que ele tshama dava, dizer quem é este incircunciso a loko a ri karhi a que quer famba ku matar yimani o meu munhu povo. a lava ku Então xanisa Davi, xikwembu naquele momento, Davi, ele naquele nkarhi wolowo apresentava o melhor dele. ali karhi a nyikela kunene kumbe leswikulu swa yena Amém. Amém. E outra coisa que nós devemos fazer diante de uma situação hi fanele ku xi endla é ndzeni ka liberar uma makafana palavra de poder na nossa vida. i ku va hi humesa rito la matimba É vuton'wini bya hina liberar uma palavra de Deus na nossa vida. i ku va hi tshikelela Se rito la formos xikwembu a vuton'wini bya ver, hina Davi disse no seu 1 Samuel, Logo lá- 17:47, Logo lá- 46, ele disse que 47 hoje mesmo, ali nyamuntlha hoje mesmo, nyamuntlha o Senhor te ferirá. a hosi ta ku Eu darei dlaya a tua cabeça mina ta nyikela nhloko ya wena aos pássaros. eka Eu tinyenyana mostrarei que aqui existe um Deus. na mi ta ku komba Eu leswaku aqui ku na existe um xikwembu Deus dos na ku na exércitos. xikwembu xa O matiko que fez Davi é porque ele liberou uma palavra de poder. a lexi nga endla Ele davida liberou uma palavra de poder. Amém. vulavuli rito la matimba Então, libera uma palavra de poder na sua vida. Vulavula Diga matimba ainda vulavula hoje. vulavula Hoje nyamuntlha o meu marido vai deixar de beber. Essa manhã muito, Diga não vai hoje acontecer. a minha família, Vula os meus já irmãos família, voltarão vula à casa de Deus. Jesus. Libera a palavra de poder. vulavula rito la Glória a Deus. Libera a palavra de poder vulavula na rito la sua matimba vida. vuton'wini bya wena Aleluia. Hoje uku mesmo. nyamuntlha Deus vai me tirar desta Xikwembu vai situação. me humesa Diga na agora hi mesmo. ku sweswi Deus vai me libertar desta Aleluia. Xikwembu ta ni chusa ka timhaka leti Amém. Libera uma palavra de poder na Vulavula sua rito la vida. matimba Libera vuton'wini uma bya palavra de wena poder na sua vulavula vida. rito la matimba Libera uma vuton'wini bya palavra wena de poder. vulavula rito la Não esqueça, matimba você tem comunhão com u nga Deus. hoxi wena u na nhlangano na Você tem xikwembu comunhão com wena u na Deus. madyelwane na Você xikwembu tem xa hina comunhão com Deus. wena u na madyelwane na xikwembu xa Aleluia. hina Aleluia. Amém. glória a Jesus Amém. Aleluia. Antecipe-se do seu inimigo. Antecipe-se do seu inimigo. kheselanyana ndzhaku eka valala va wena Antecipe-se. ya varhangeli valala va wena Antecipe-se do seu inimigo. varhangeli valala va wena Davi, David vamos já ver, Golias era um soldado. David Goliath Treinado. alifonjwa E ele tinha domínio para usar as a espadas. ti ni ku jima a tiva na ku tirhisa Ele swipada swa tinha yena o domínio para usar as a espadas. tiva na ku tirhisa Mas swipada Davi, swa viu yena que Davi, o Golias estava a se posicionar Kambe para não- lançar a lança. Davi Mas não conhece ele o se Golias, Davi não antecipou. é Mas Ele não ele se vai antecipou. rangela. E ele se antecipou e lançou aquela pedra. a murhangeli a ri karhi a cukumeta ri byela yena rhangela a timhaka ta wena Antecipe o seu problema. rhangela swikarhati swa Ah, wena minha filha. Mwana wa mina. começamos a tlanga na laventa, só nós já começou a brincar com aquele jalinho porque n'wana mina sabe não é o comportamento. Ah, A gente porque se meu dá filho. chegando, só ficar gamando. vou deixar é de ver como é que vai terminar É de ver, de ver depois. Já se manda no truco. Amanhã pode ser tarde. mundzuku nga vai ser muito wena Seu filho está a começar a entrar no meu caminho. a n'wana wa yesu sungula ku nghena ka ndlela ya yin'wanyana Antecipe-se do problema. murhangeli nge se fika Antecipe timhaka do problema. rhangela swikarhati Amém. Amém. A gente se quer para Mundu. não deixemos para amanhã Antecipe do seu problema. rhangela swikarhati swa wena glória a Jesus É a outra coisa que nós temos feito diante de um problema, de uma batalha que enfrentamos todos os dias. i nchumu xin'wana xi fanele ku xi endla loko hi hlangana na timhaka siku rin'wana na rin'wana É que eu posso orar muitas vezes. swa ku mi ni nga khongela makambelitele khongela o khongela khongela problema minimizar. Por exemplo, A se o manga é meu muito marido bebia, loko eu ni vou nome orar. na kuza mi ta khongela Orar, jejuar, Congela, orar, congela, jejuar, tsona, orar, tsona. jejuar. E Congela. depois Deus endzhaku decidir xikwembu eliminar aquele vício que ele tinha de a boha mhaka ku beber. a susa visi la nga Amém. ri la ku pfuza Então,
E quando ele termina, eu já paro de orar. loko yena tshika mise ni yima u khongela E eu paro de orar. É onde nós estragamos as coisas. Ele ainda Então, se rone, você tira não confio. pode parar antes de tudo terminar. wena no pode yima u khongela swi nga se na hela Seu hinkwaswo marido parou de beber, está na anonele igreja. kuphuza akona kerekeni Está na igreja. Vai à Não. kerekeni, Seu não. filho parou de fazer aquilo. Está na Agora igreja. ela time Não, aguenta, o você vai à Senhor kerekeni. Jesus A está a servir a Deus. Vai Então tirar as não coisas. pare de orar antes de completar toda a missão. u nga yimi u khongela ntirho wa wena u nga se hela hinkwawo Amém. Amém. Não pare de orar antes de completar a u missão. nga yimi u khongela u nga se hela ntirho wa wena Não pare enquanto não estiver tudo concluído. u nga yimi loko hinkwaswo Não swi nga se pare helela enquanto tudo não estiver concluído. u nga yimi loko Nós hinkwaswo vamos swi nga se continuar a tshamiseka orar. hina hina ni mahlweni hi khongela a hi khongeleni Vai congelei. vamos orar Até você ver o seu marido, a Ku sua fikelela ka esposa, o vona seu nuna wa filho, wena, enquanto nsati wa wena, aceitou esse Jesus vana va Cristo wena, que nós servimos. loko va Até nga ele servilela sentir Yesu. aquilo que eu sinto. va twala Amém. swinene swi twaka amen Glória a Deus. haleluya Amém. Amém. Não existe pior coisa que nós termos uma meia derrota, ou uma meia vitória. a ku na nchumu lexi hina xi nga hi endla ku va hi kuma ku tlulanyana kutsongo Então, o teu não basta. ya vencer pouco termina a vitória não basta swi helelana Amém. 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 Não para antes de ser concluído. u nga yimi u nge se For orar, que hetiseka você mulher continue orando. hambiloko ri u khongela u za u fa yani mahlweni u khongela Amém. Diante desse problema, você deve ter objetivos. ndzeni ka mhaka leyi u fanele ku va u ri na makungu Deve ter objetivos. u fanele ku va u ri na makungu ya ku karhi Davi, quando descia dali, ele tinha objetivo. davhidi loko a yehla a ri na makungu yena Davi tinha objetivo. Ari na E qual era makungu. esse objetivo? Hi a ri xi Era xiboho xa yena vencer. a ri ku va hlula Era vencer. a ri ku va hlula Será que ainda não timaka? quando nós enfrentamos problemas Será que quando oramos não é para vencer esses a ri ku problemas? khongela hi lava ku hlula timhaka leti ke Não é para vencer esses problemas? hayi ku va hi hlula timhaka leti Então, nós temos que ter o objetivo de vencer o hi problema. fanele ku va hi ri na xiboho xa ku va hi hlula timhaka leti Antes de vencer esse a problema, loko hi nga se hlula nós não timhaka devemos leti parar. na hina fanele ku Nós não yima devemos parar. Aí não fanele Então, ku yima Davi tinha o objetivo de vencer davhidi a ri na esta makungu ku va batalha mahetelelo ya para ku hlula xipidi mostrar a ku va kombekisa aos seus vizinhos. eka Porque quando vaakelani va você yena vence esse problema, hikuva loko wena não u é hlula somente timhaka para leti ti. hayi ku va wena Não é somente ntsena para ti. Aí para ele Vai tirar servir wena. de testemunha para o teu vizinho que não acredita yi em ta tirha Deus. tanihi umboni ka vaakelani lava kalaka va nga mi tiveki xikwembu Vai servir de testemunha para aquele seu colega lá do yi serviço ta que não tirha tanihi acredita umboni em Deus. Você eka estava diante de uma situação munghani wa ntirho loyi kalaka nga mi tiveki xikwembu leswi nga le ndzeni ka mhaka para sua colega lá na escola, lá que eka não munghani wa acredita wena em exikolweni Deus. loyi kalaka nga mi Vai tshembeki ser xikwembu testemunha. yi ta va Você umboni vai ganhar almas para Jesus. wena u ta kuma mimoya Você yi vai vuya ka ganhar almas yesu para u Jesus. ta ganya vutomi byi vuya ka yesu Amém. Você venceu a sua dificuldade com a misericórdia de hikuva Deus. wena yi hlule tinyimpi ta wena hikwalaho ka tintswalo ta xikwembu Você venceu esta misericórdia com a graça de Deus. u hlule nyimpile hikwalaho ka tintswalo ta xikwembu Amado, varandziwa Mamaqueiro, Meus irmãos, amados, Brasil. vamos continuando a orar. a hi ni mahlweni hi khongela Amém. Amém. E Davi, quando venceu aquilo, foi testemunha, não somente para ele. davhidi loko a hlulile umboni a nga ri ka yena ntsena Não somente foi testemunha para ele, foi também para. O grande objetivo era para os irmãos, porque haviam perdido fé os irmãos. Ah, E Davi, que mas- já não poderíamos vencer, que é possível vencer diante da misericórdia de Deus. a vamakwavo va ya va vula leswi nga hina hi nge hi swi koti ku hlula kambe davhidi a lava ku va komba leswi nga hi nga hlula ndzeni ka tintswalo ta xikwembu Amém. E diante disso tudo, ndzeni ka leswi hinkwaswo tudo que ouvimos, hinkwaswo leswi swi twaka tudo de que nós ouvimos, nós hinkwaswo temos que leswi hi aprender leswi twaka uma coisa. hi fanele ku hi hlamula nchumu xi ri xin'we Uma coisa que nós devemos saber e colocar aqui no coração. nchumu xin'we A fanele ku hi gente xi conseguir tiveka xi fazer veka todas mbibili as coisas que nós vimos. hina hi nga kota ku É endla swilo hinkwaswo leswi aprender pfunaka a depender
totalmente de Deus. I ku va u dyondza a ku ya kumbe ku tshemba a Xikwembu. Vamos por abaixo do ano. Vamos Os irmãos naquela entenderam. pedra. Eu vou É repetir. aprender a depender totalmente de Deus. I ku va u dyondza a ku dependera hi ku hetelela hi Xikwembu. Amen. É depender totalmente, I ku va u dependera hi ku hetelela. totalmente de Deus. Hi ku hetelela u dependera hi Xikwembu. Davi, quando descia com aquela fisga dele aí, Loko Davida yehla na xibalakatsa xa yena, ele entregou o problema dele, todo ele, a Deus. a nyikele mhaka ya yena hinkwayo ka Xikwembu. E diz que hoje o Senhor dos Exércitos, Ali disse nyamuhla, hoje Davi, ele Jehova wa disse mavandla, hoje, ali nyamuhla, Deus dos Exércitos, Jehova wa mavandla. amém, Amém. fala na muita, hoje, Fala hoje ku nyamuhla, Hoje. nyamuhla. Deus dos Exércitos A Xikwembu xa vai te entregar a mavandla. mim. Ata Oh, ku Jesus. nyikela a mhaka leyi nga na yona ndza yi hlula. Em nome de Jesus. Amém? Davi fez. Ele aprendeu a depender-se totalmente de Deus. Yena jensi ku a dependela hi ku hetelela hi Xikwembu. O que acontece é. Ale sumela kule. Na khongelo, isso está no comando sério, mas não aguenta É hora, Jesus pega aí, eu vou estar a ver isso aqui. Yes, ele pode comer. Ah, você pode estar a pegar isso Anda, aqui. tu vai nascer. Mas já isso aqui é de ver do outro lado. Xinga tá uma. Não vai sair, não. Xinga tá uma, nem chuma. Não vai sair Não vai nada. acontecer. Ah, não, ele Você já chuma. está a servir dois senhores. Wena se eu tirar O de nosso gosto Deus é de ciumento. é Xikwembu xa hina xi na Ele é ukwele. ciumento. Ele diz que Xikwembu na nos Xikwembu. ama. Ali wa hi rhandza. Ele diz que nos... E esse amor aí deve ser recíproco. Amém. E esse amor aí deve ser um amor incondicional. Porque Ele ele nos ama. fala lili rhandza ku va yena wa hi rhandza. Ele nos ama. E ele Ele não rhandza quer nos ngopfu. ver com uma outra pessoa. A nga lavi ku hi vona na Nós munhu somos un'wanyana. filhos dele. Hikuva hina hi vana va Ele nos yena. ama. Yena wa hi rhandza. É por isso que ele é ciumento. Hi yona mhaka Ele yena não nga na quer nos ver mukwela. como outra A nga lavi ku pessoa. hi vona na vanhu van'wanyana. Aleluia. Amém. Então nós devemos aprender a depender totalmente de Deus. E nem Devemos vai entregar Deus, vai depender todo do o Espírito. problema que nós temos nas mãos de Hi Deus. nyikela timhaka hinkwato nga na tona mandleni ya yena. Amém. Amém. Então, vamos entregar Hallelujah. tudo nas mãos de Deus. A hi nyikele Todo hinkwaswo problema mandleni ya que tu Xikwembu. tens, Timhaka hinkwato todo nga na problema tona. que você tem, Timhaka hinkwato nga vamos na entregar tona. a Deus. Ai, Só ninguém assim vai nós fazer vamos isso. conseguir vencer E já as pode acontecer batalhas logo que e nós entender enfrentamos na vida. Hi ta kota ku hlula tinyimpi leti ti humelelaka vuton'wini bya hina. Você deve crer que não estás sozinho. Wena u fanele ku va u pfumela leswi nge a wu wexe. Não deves crer que não estás sozinho. U fanele ku va u pfumela leswi nge a wu wexe. Nunca se esqueça disso. U nga swi Não rivali estás leswo. sozinho. Makwerhu a wu wexe. Não estás sozinho. A wu wexe. Glória a Jesus. Aleluia. Quem fez os Salmos 23? E Davi. I mani va nga tsala Salmo 23. Magasulile. Hi yena Ele Davide ku escreveu aí no Salmo 23. Loko a tsala ka Senhor, ali é o meu pastor. ali hosi i murisi wa mina. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E ainda diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Aka hambiloko ni nga famba nkoveni wa ndzhuti wa não rifo. temerei mal algum. A ni chavi ku biha na Não kun'we. temerei mal algum. A ni chavi ku biha na kun'we. Senhor Hikuva está hosi comigo. i na mina. Amém. Amen. Quem fez esses salmos foi Davi. Loyi a nga tsala tipsalema leyi yena Davida. Deus, ele Ele aprendeu a depender-se totalmente. Yena dyondzi ku va a dependera hi ku hetelela. Totalmente de Deus. A va kara dependera hi ku hetelela hi Xikwembu. Ele diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ala hambi ni nga famba nkoveni wa ndzhuti wa está rifo ni nga comigo. chavi ku biha na kun'we ku hosi i na mina. Amém. Amen. Amen. Você não está sozinho Wena wexe nesta batalha. eka nyimpi leyi. Nesta batalha. Eka Se nós nyimpi leyi. tivéssemos como aqui projetar aquilo que acontece no mundo espiritual. A loko hina Se a hi tivéssemos vona porque uma coisa de 3 minutos só, ia haver demônios lutando contra a sua vida. Mas tem um anjo que sempre zela por ti quando você confia totalmente. Aleluia. Amém. Amém. Tem um anjo que zela por ti. Ku na nyimpi leyi ku Só de ver no vonelelaka. mundo aquilo que acontece no mundo
espiritual. Hikuva u Se a fanele gente swi vhela tivesse ku bom endla ximoya. projetara lá, Loko- ia haver a batalha que Loko mi acontece, swa kota ku a luta que kombekisa laha. acontece todos os A wu ta dias. vona nyimpi humelelaka siku rin'wana na rin'wanyana. Mas o Senhor diz, Kambe em Lamentações, hosi ri vula leswi. as minhas misericórdias não têm fim. A tintswalo ta mina a ti heli. Oh, As minhas Jesus. misericórdias não têm fim. A tintswalo ta Elas mina se a ti renovam heli. a cada manhã. Tona ta pfuxeleleka mixo wun'wana na Mixo wun'wana. un'wanyana n'un'wanyana. Toda A loko ni manhã. tizama ni khongela no Quando- renovara tintswalo Quando eu na nasci, yena. Amém. A graça Amém. de Deus. Amém. Porque se você não renova este contrato com Deus, Hikwalaho Ele ko vai te pfuxeleli. esquecer. U nga pfuxeleli ntwanano na xikwembu yena ta ku rivala. É só dar o exemplo loko hina hi nga hlambi. Essa você dá um exemplo. Quando você não faz 50 banho, dias hi nga hlambi. Uma wa ntima boa uphuma. fica alguns dias você sem fazer banho. O teu pulmão uma É o que hora. acontece também quando nós não oramos. Ele é sumeira com não conhece a conguei. É o que acontece, porque você vai escurecendo a sua alma. Ele é Vai escurecendo a sua Kuda alma. kumisa Vai escurecendo a sua alma. Vai escurecendo a sua alma. Não kumisa E Deus moyo pensa de que você está no mundo diabólico. Se for pra chegar nesse especial, ele vai moer o minhão. Kundlula hinkwaswo. Pode Porque passar. nós não estamos a orar. E maga com a hina a ya conguei. Amém. 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 Andimali só catereka ikhungile. Não está dizendo que a igreja não ora. Aikhungile. Mas eu estou dizendo que vamos continuar a orar. É mais para me congela. Vamos continuar a orar. E nós temos que ser dependentes, totalmente dependentes. E me fala que vai depender da coisa, ela é escolha. Há quem diz que fazer jejum é só na sua cuida. Ok. Aba vizinho, pô, abakhala swa ku os vizinhos todos reclamam que você é fofoqueiro da zona. Abakela hinkwavo va khala va ku wa muhlevi wa muhembi wa muganga. Você é fofoqueiro da zona. Wena we muhlevi wa koho wa Você já mugangeni. sabe que eu sou fofoqueiro da Não sou, zona. wa swi tiva swa ku phela u ya mamani wa mamunhu ala mugangeni. Então, eu te faço um desafio de fazer jejum para deixar de ser o fofoqueiro da zona. Mina ni ku vekela desafio ya ku va u endla u Não nghena é ka mara u não titsona para não deixar. nada. Ah, não para deixar de comer, deixar de beber É só aí. dizer que hoje mesmo, É só ku vula ku no dia nyamuhla. de hoje, sem falar mal de ninguém. Na ku tshama siku hinkwana nyamuhla ni nga muhlevi hi munhu. Namuntlha ntsena, Dizendo que hoje só. somente hoje só. Nyamuhla ntsena. A não khuluma hi munhu. Não quero falar de ninguém. A loko conseguira namuntlha, ni mundzuku ta swi kota. Se você conseguir hoje, amanhã também vai Amanhã conseguir. tá Depois de escota. amanhã vai Aleluia. conseguir. Chega uma fase, você o corta. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, ai, não se errou. Vamos Amém. louvar a Deus. Vamos continuar a louvar a esse Deus. Aí, né, mas que ele ganzeira escolhe. Vamos continuar a entregar os nossos problemas, engrandecer o nosso Deus, porque Ele é digno, a honra e a glória somente para Ele. Aí, né, mas que ele não tá com essas coisas minha cara de magata e me com os donos enquanto se fanela yena. Amém. Amém. E nós devemos ter a certeza que Deus ele tem a capacidade de resolver todos os nossos problemas. Hi fanele ku va hi tlhela hi ku pfumela leswaku va xikwembu a na matimba ku kota ku lunghisa timhaka ta hina hinkwenu. Então, para fechar, A ku va hi ta pfala kumbe ku gama. eu vou pedir para que o irmão abra o livro de Naum. Nahum. Hi ta dyondza ka Nahum. Seu capítulo 1. Nahum. Nahum, capítulo 1:7. Hi ta dyondza ka buku ya Nahum. Hi setiya ka vaprofeta swinene loko ndlhula Mikiya. Loko ndlhula Mikeya, Mikeya, hlangane Mikiya, hi nghena ka ya Nahum. I Nahum. Hlangana. Rito ra xikwembu ri hleka hi ndlela leyi kapitulo 1 no seu versículo 7. Yehovha u ni tintswalo. I xichavelelo esikwini ra khombo.
u tiva lava chavelaka eka yena. Edi repetile. Yehova u ni tintswalo. I chavelelo esikwini ra khombo. U tiva lava chavelaka eka yena. Amém. 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 O que é que eu vou dizer? Porque ele diz que o Senhor é bom. E vai não me seguir Yehova É kahle. uma fortaleza no dia de angústia. Yena i chavelelo sikwini ra khombo. Todos que o confiam. A tiva hinkwavo lava n'wi tshembaka. O Senhor é bom. Xikwembu xi kahle. Uma fortaleza no dia de angústia. I chavelelo sikwini ra Conhece khombo. todos que o confiam. Naswona tiva hinkwavo lava chavelaka eka yena. Amém. Amém. Então, essa igreja que se coloca em pé. Kumbe na hleketani ku ya sekela ka yena eka